sinceramente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já vim aqui e eu já preguei a respeito disso daqui. Inclusive aqui na igreja, eu já perdi a conta. Mas, irmãos, hoje em especial, eu quero pegar, no mínimo, metade dessa pregação aqui para a minha vida. Porque eu, de fato, eu estou precisando. E é conhecida, mas eu quero pegar metade para mim. Às vezes, você tem aquela preocupação assim, será que a pregação é para mim? Eu acredito que quando é um homem de Deus, quando é uma mulher de Deus, nunca faz uma pregação de indireta, nunca faz, porque tem consciência de que não pode pregar para uma e deixar as outras ovelhas com fome. E hoje eu espero que todo mundo possa se alimentar, porque eu preciso realmente me alimentar dessa palavra que é uma necessidade para a minha vida. Mateus capítulo 6, mensagem bem conhecida, né? E a gente, inclusive acho que eu já tenho até esse título lá no canal, mas a gente vai destacar a ansiedade. A ansiedade. Vamos lá? Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não se semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? É uma medida. 28. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. É uma pergunta e ao mesmo tempo uma advertência, uma crítica. No 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, novamente ele diz assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade e a preocupação. Louvado seja Deus, que Deus possa falar conosco através dessa palavra. O que é as circunstâncias da vida? As circunstâncias da vida é um estado real, é um fato. Como é difícil não se preocupar. Vamos ser realistas. Como é difícil não se preocupar. Se as circunstâncias da vida, o nosso redor, a realidade, o fato, o estado é contrário àquilo que a gente gostaria ou acredita que precisaria estar vivendo. A gente acredita, que precisaria estar vivendo. Como é difícil não se preocupar. E as circunstâncias é a prova, o conhecimento de uma situação real, fato, estado. E a preocupação ou a inquietação, tem muita gente que sabe que ela não pode, por conhecimento bíblico ela sabe que ela não deve se preocupar, mas talvez em algum momento ela esteja dizendo,
mas eu não consigo não me preocupar. Eu não consigo ficar quieto, eu não consigo. E aí o que acontece? Ela se preocupa. A preocupação, que a inquietação, o desassossego, o nervosismo, a intranquilidade e todas essas coisas e outros sinônimos afetam a felicidade. Eu não sei quem criou essa frase, mas diz que quando a preocupação, na verdade a preocupação não usa essa palavra, é quando a ansiedade entra por uma porta, a alegria sai pela janela. Mas é verdade, irmão, ninguém consegue ser feliz quando está preocupado com alguma coisa, ninguém. Quem é que sorri, brinca e sabe, quer aproveitar as pessoas à sua volta, quando se está preocupado com alguma coisa? Ninguém. Então a ansiedade, ela afeta a felicidade. E a pessoa, quando ela está inquieta ou preocupada, o significado bíblico chama ela de mente duvidosa, né? Mente duvidosa. Se a gente perguntar para um crente se ele duvida de Deus, ninguém vai dizer que duvida. Irmão, se você falar para mim que você duvida de Deus, nossa, você vai me ofender, eu vou me sentir ofendida. Eu jamais, nunca duvido de Deus. Se eu perguntar para qualquer um de vocês se você duvida de Deus, se eu perguntar aqui para Bruno, você duvida de Deus, jamais um crente vai dizer que duvida de Deus. Então, essa é até uma forma leve de dizer para a gente que nós estamos duvidando de Deus. Então, para não dizer assim, não duvida de Deus, diz assim, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, não andeis inquietos. Mas o certo seria dizer, não duvidem de Deus no coração de vocês, não sejam mentes duvidosas. Não sejam mentes duvidosas. E quando uma pessoa ela é mente duvidosa, não traz para ela benefício nenhum, mas pode trazer grandes malefícios para quem está à volta dela. As pessoas à volta dela, ao observar a preocupação dela, a inquietação ou talvez até a preocupação saindo pela boca, né? A reclamação. As pessoas ao redor, elas vão pensar, elas vão acabar acreditando que não é vantajoso você ser cristão e viver uma vida piedosa. Isso não dá benefício, não é benéfico você viver uma vida piedosa. Olha fulano, olha a minha mãe, vai para a igreja, anda de Bíblia, ora, jejua. Olha fulano está sempre na igreja, eu vejo ele sempre indo para a igreja e fala de Deus e tudo, mas olha aí como é que está a vida dele. Por quê? Por que algumas pessoas estão pensando assim, estão acreditando que não é vantajoso, que não é benéfico ser piedoso? Porque se você que está se dedicando, vivendo uma vida piedosa, você está se reclamando da vida mais do que louvando, a pessoa não vai querer viver uma vida dessa. Isso não é atrativo para ela, porque ao invés de andar com a mente duvidosa, reclamando ou se preocupando ou simplesmente inquieto, sabe, como aqueles pássaros que ficam sobre o mar, para um lado e para o outro, agitados, e eles não conseguem repousar, e às vezes a mente da pessoa está desse jeito, não consegue repousar. E quando a pessoa está assim, ela não adquire nada para ela, nada de bom, como Jesus ele fala, como Jesus ele diz. E aí, de acordo com a palavra aqui de Jesus Cristo, a pergunta é: quais os benefícios da ansiedade? Quais os benefícios da ansiedade? Ou quem já viu, presenciou ou teve conhecimento de alguma vantagem, de alguém que adquiriu alguma vantagem, estando ansioso ou preocupado? Quais os benefícios da ansiedade?
A ansiedade, ela não consola, não consola. A ansiedade não prospera. Ninguém jamais prosperou porque andou ansioso ou preocupado ou inquieto. Não prospera, não produz alimento. Ninguém viu algum alimento entrar na sua casa porque ficou preocupado e a noite toda acordada e ficou naquela coisa assim: o que a gente vai comer amanhã? O que a gente vai ter na mesa amanhã? Qual será a nossa refeição? Meu Deus, o que será a nossa refeição amanhã? Né? A despensa, a geladeira está vazia, não tem nada para comer amanhã. E aí, no hoje, ela ficou naquela inquietação, naquela preocupação, e por causa da preocupação dela, chegou o alimento, né? A preocupação, a ansiedade, ela não prospera, ela não produz alimento, ela não consola, ela não traz nenhuma vantagem. Pelo contrário, ela gera infelicidade, arruína a alegria e, como todo mundo sabe, ela afeta a saúde. Muitas doenças são geradas por causa da ansiedade, por causa da inquietação, por causa da preocupação. Tá, mas eu não estou preocupada com o alimento. Não, graças a Deus, eu não tenho preocupação com o que eu vou vestir. Eu não tenho preocupação com essas coisas. Mas existem preocupação com outras. A preocupação com alguém que você ama, com um filho, com a esposa, com a família, a preocupação com alguém que está tentando te prejudicar. Existe uma série de preocupações que, embora a preocupação que talvez um de nós carregamos não foi citada aqui por Jesus, alimento, vestes, mas não deixa de ser preocupação, mas não deixa de ser ansiedade, mas não deixa de ser dúvida sobre alguma coisa, circunstância, sobre um fato real, sobre as circunstâncias, sobre algo que nós estamos vivendo hoje e que a gente não vê saída, que a gente não sabe como faz para se salvar desta situação. Tem um versículo na Bíblia que me veio agora na mente, mas eu não vou achar ele, assim por lembrar onde está escrito, exemplo que não vou lembrar. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Assim como vocês confiaram em Deus a respeito das coisas dessa vida, tem que confiar. Assim como vocês confiaram em Deus a respeito da salvação, tem que confiar também sobre as coisas dessa vida. Mas deixa eu depois, acho que antes de terminar, eu vou procurar ele. E quais são? Não traz nenhum benefício a ansiedade, nenhum benefício. Tem um ditado antigo que diz que a pressa, ela é inimiga da perfeição. Todo mundo conhece esse ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Mas a respeito de algumas situações que a gente vive, que são tão difíceis de suportar, que a gente quer uma solução imediata, a gente quer uma salvação imediata, a gente quer que as coisas se resolvam de imediato. A gente tem pressa. É sobre uma perseguição, é sobre o estado de alguém que nós amamos, é sobre o sofrimento de alguém que a gente ama, alguma coisa, algum fato real que está gerando em nós essa preocupação, que nós queremos pressa, que as coisas se resolvam com pressa. E muitas das vezes a pressa em resolver, a pressa em fazer a nossa salvação acaba acarretando mais problemas para a gente. Essa é a verdade. Tem muita gente que, pela sua inquietação e por querer resolver, por querer fazer a sua própria salvação, ela acaba acarretando mais problemas ainda, ao invés de ficar quietos e esperar pacientemente pela salvação do Senhor. E eu amo esse versículo de Lamentações, capítulo 3, 25, 26. Não tem problema não, já estou terminando, a gente vai lá rapidinho.
Lamentações 3, o 25, ele diz assim, pode, né? Vou esperar vocês. Esse daqui eu sei de cor, porque eu sempre procuro estar lendo eles por necessidade também. 25 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Olha isso, Ele é bom. O que nós estamos fazendo? Ao invés de buscar o Senhor, ao invés de tirar os olhos das circunstâncias, da situação, do fato, ao invés de tirar os olhos, colocar no louvor, fazer o que temos que fazer, nos deixar levar por aquele louvor, deixar a alma engrandecer ao Senhor, louvar, adorar o Senhor, buscar o Senhor, buscar quando está trabalhando, buscar quando está na estrada, buscar quando está lavando uma louça, ou seja, buscar o Senhor enquanto está capinando, está ouvindo aqui, está buscando ao Senhor. Ao invés de buscar o Senhor, a gente está martelando na cabeça o problema que nós não temos como resolver, a situação de fulano que nós não temos como mudar. E aí, ao invés disso, nada se resolve, nada. Esperar e buscar o Senhor. E no 26 diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Glória a Deus. E a gente quer a nossa salvação, quer agir, quer fazer, quer tocar, quer ir lá falar. E eu já citei agora, recentemente, alguns dias atrás, né? Que às vezes a gente quer fazer acontecer na vida do outro, que tem de gente que por preocupação acaba buscando ocupar o lugar do Espírito Santo na vida da esposa, na vida do marido, na vida dos filhos. Não é brincadeira, tentando convencer, tentando converter, tentando, convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Não, o que você está fazendo é pecado, e fica falando, porque a Bíblia condena isso, você deve fazer isso, esse não é o caminho para você, da justiça. Olha, isso vai acabar dando sofrimento para você mais na frente, e Deus é amor, mas Deus também é justiça, e também da condenação. Olha, você tem que buscar, porque tem de gente que por causa da preocupação acaba buscando a salvação dela, querendo ser o Espírito Santo na vida de outro. Não é brincadeira. E aqui fala em silêncio, e a gente falava esses dias, né, o versículo 33 que diz: põe a boca no pó. Porque quando a boca está no pó, ela está em humilhação, ela está se entregando, ela está buscando orientação de Deus, e ela não pode falar, e é bom que fique sem conseguir falar. Quem está com a boca no pó não fala. É bom ficar sem conseguir falar, até que tenha algo útil para falar, até que tenha palavras de louvores para falar, até que tenha palavras saudáveis e temperadas com sal. Salmos 46, Salmo 46, só para a gente dar uma pincelada aqui no que a gente já meditou há alguns dias atrás, só para meditar no que a gente viu aqui. 46 diz assim: versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É preciso se aquietar, mas muitas das vezes a gente quer agir por pressa, a gente quer agir, quer fazer, quer falar, quer ir resolver. Na verdade é isso, né? Buscar a nossa própria salvação, porque é insuportável, porque está doendo, porque está difícil, porque eu acho que eu não vou aguentar, e por essa série de coisas a gente quer a nossa salvação. Irmãos, vamos ser sinceros, como é difícil
se aquietar. Por isso eu estou falando para vocês, metade dessa pregação aqui eu quero para mim, quero pregar para mim. Aquietar, buscar a salvação do Senhor, deixa Ele resolver, confiar. Não sei como vai ser amanhã, como? Mas como? Eu não vejo como, não tem como, não tem, não vejo saída. A situação que eu estou vendo, o estado que eu estou vendo, a realidade que está diante de mim, não tem como para mim, mas eu vou confiar, porque eu não sou órfão, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Me aquietar, eu vou me aquietar, não vou fazer com que haja a minha salvação, isso vai trazer mais problema para minha vida. Vou aquietar e buscar a Deus e esperar a salvação do Senhor. Vamos voltar lá onde a gente terminar, lá onde a gente começou. O apóstolo Paulo, ele fala, né, sobre isso daqui que Jesus pregou, dizendo em Filipenses capítulo 4, eu acho que é o 6, ele diz: não andeis ansiosos a respeito de coisa alguma, antes fazei conhecido diante de Deus todas as vossas petições. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, porque você não ganha nada com ansiedade, você não ganha absolutamente nada. Aí, deixa eu pegar os dois últimos versículos. Deixa eu pegar a partir de 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Os gentios, tem tanta gente aí preocupada, tantas pessoas ansiosas, pessoas adoecendo por causa de ansiedade, pessoas que atraíram para si doenças por causa da ansiedade. E nós não somos como eles. Nós temos um Pai que sabe das nossas necessidades, da nossa situação, por mais difícil que ela esteja, por mais difícil que a realidade pareça. E de fato, saiu do nosso controle, mas não tem como sair do controle de Deus. Aí no 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar Deus. O que a gente vai fazer? Vamos buscar Deus. O que tem para resolver? O que tem para fazer? Eu não tenho como resolver, eu não tenho como fazer. A situação é difícil. O que eu vou fazer? Eu vou buscar Deus, vou me dedicar a Deus, eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou ler a palavra, eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. E buscar a Deus significa estar preocupado com o que realmente nós devemos nos preocupar. Como é que está a minha vida com Deus? Qual a confiança, qual o grau, a intensidade de confiança no meu coração a respeito da minha salvação? Será que há alguma coisa que eu precise consertar, fazer? Como é que está a minha vida com Deus? Essa é a nossa verdadeira preocupação, buscar agradar o Senhor, buscar Deus em primeiro lugar. A respeito dessas coisas eu vou me preocupar, a minha salvação, a minha vida com Deus. As outras coisas Ele resolve. O que eu tenho que fazer é me consertar com Deus e estar certa, 100%, todos os dias, ter a confirmação do Espírito Santo no meu coração de que a salvação ela está ok, está certo diante de Deus, estou caminhando correto. E a salvação na minha vida, as outras coisas eu não posso, mas Deus pode resolver. E aí, para terminar, no 34 ele diz assim: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que ele está dizendo aqui? Falou, não andeis ansiosos, não com medo de vestir, Jesus pregou, e no final ele diz novamente: não duvidem, não tenham uma mente duvidosa, não duvidem de Deus, não andeis agitados.
Senhor, aprendam a confiar no Senhor. A preocupação, ela não descarta o sofrimento de amanhã, mas ela pode prejudicar a fé hoje. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Portanto, a gente tem que ter esse cuidado. Hoje pode ter o problema que tiver, mas nós precisamos exercitar a nossa confiança em Deus, porque alimentando a nossa fé, é isso que vai fazer Deus agir amanhã. Amém, Jesus? Se coloque de pé e vamos orar. Vamos alimentar a nossa fé hoje, porque